O mito da caverna, de Platão. Em seguida, continuei: imagina a nossa natureza relativamente à educação ou à sua falta, de acordo com a seguinte experiência. Suponhamos uns homens numa habitação subterrânea em forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz que se estende a todo o comprimento dessa gruta. Estão lá dentro desde a infância, algemados de pernas e pescoços, de tal maneira que só lhes é dado permanecer no mesmo lugar e olhar em frente. São incapazes de voltar a cabeça por causa dos grilhões. Serve-lhes de iluminação um fogo que se queima ao longe, numa elevação por detrás deles. Entre a fogueira e os prisioneiros há um caminho ascendente, ao longo do qual se construiu um pequeno muro, no gênero dos tapumes que os homens dos Robertos colocam diante do público, para mostrarem as suas habilidades por cima deles. Eu os vejo, disse ele. Veja também ao longo deste muro homens que transportam toda a espécie de objetos que o ultrapassam, estatuetas de homens e de animais, de pedra e de madeira, de toda espécie de lavor, como é natural dos que o transportam. Uns falam, outros seguem calados. Estranho quadro e estranhos prisioneiros são esses de que tu falas, observou ele. Semelhante a nós, continuei, em primeiro lugar, pensas que nestas condições eles tenham visto de si mesmos e dos outros algo mais que as sombras projetadas pelo fogo na parede oposta da caverna? Como não? Respondeu ele, se são forçados a manter sempre a cabeça imóvel? E os objetos transportados, não se passa o mesmo com eles? Sem dúvida. Então, se eles fossem capazes de conversar uns com os outros, não te parece que eles julgariam estar a nomear objetos reais quando designavam o que viam? Realmente. E se a prisão tivesse também um eco na parede do fundo? Quando algum dos transeuntes falasse, não te parece que eles não julgariam outra coisa senão que era a voz da sombra que se passava? Por Zeus que sim. De qualquer modo, afirmei, pessoas nessas condições não pensavam que a realidade fosse senão a sombra dos objetos. Exatamente, disse ele. Considera, pois, continuei, o que aconteceria se eles fossem soltos das cadeias e curados da sua ignorância, para ver se regressados à sua natureza as coisas se passavam deste modo. Logo que alguém soltasse um deles e o forçasse a endireitar-se de repente, a voltar o pescoço, a andar e a olhar para a luz, ao fazer tudo isso sentiria a dor e o deslumbramento impedi-lo-ia de fixar os objetos cujas sombras via outrora. Que julgas tu que ele diria se alguém lhe afirmasse que até então ele só vira coisas vãs, ao passo que agora estava mais perto da realidade e via de verdade, voltado para objetos mais reais? E se ainda, mostrando-lhe cada um desses objetos que passavam, o forçassem com perguntas a dizer o que era? Não te parece que ele se veria em dificuldades e suportaria que os objetos vistos outrora eram mais reais do que os que agora lhe mostravam? Sem dúvida, afirmou. Portanto, se alguém o forçasse a olhar para a própria luz, doer-lhe-iam os olhos e voltar-se-ia para buscar refúgio junto dos objetos para os quais podia olhar, e julgaria ainda que estes eram, na verdade, mais nítidos do que os que lhe mostravam? Seria assim, disse ele. E se o arrancassem dali à força
e o fizessem subir o caminho rude e íngreme, e não o deixassem fugir antes de o arrastarem até a luz do sol, não seria natural que ele se doesse e agastasse por ser assim arrastado, e depois de chegar à luz, com os olhos deslumbrados, nem sequer pudesse ver nada daquilo que agora dizemos serem os verdadeiros objetos? Não poderia, de fato, pelo menos de repente. Precisava de se habituar, julgo eu, se quisesse ver o mundo superior. Em primeiro lugar, olharia mais facilmente para as sombras. Depois disso, para as imagens dos homens e dos outros objetos refletidas na água. E por último, para os próprios objetos. A partir de então, seria capaz de contemplar o que há no céu e o próprio céu. Durante a noite, olhando para a luz das estrelas e da lua, mais facilmente do que se fosse o sol e o seu brilho de dia. Pois não. Finalmente, julgo eu, seria capaz de olhar para o sol e de o contemplar, não já a sua imagem na água ou em qualquer outra parte, mas a ele mesmo no seu lugar, necessariamente. Depois, já compreenderia acerca do sol que é ele que causa as estações e os anos e que tudo dirige no mundo visível, e que é o responsável por tudo aquilo de que eles viam um arremedo. É evidente que depois chegaria a essas conclusões. E então, quando ele se lembrasse da sua primitiva habitação e do saber que lá possuía, dos seus companheiros de prisão desse tempo, não crês que ele se regozijaria com a mudança e deploraria os outros? Com certeza. E as honras e elogios, se alguns tinham então entre si, ou prêmios para o que distinguisse com mais agudeza os objetos que passavam, e se lembrasse melhor quais os que costumavam passar em primeiro lugar e quais em último, ou os que seguiam juntos, e aquele que dentre eles fosse mais hábil em predizer o que ia acontecer, parece-te que ele teria saudades ou inveja das honrarias e poder que havia entre eles, ou que experimentaria os mesmos sentimentos que em Homero, e seria seu intenso desejo servir junto de um homem pobre, como servo de gleba? E antes, sofrer tudo do que regressar àquelas ilusões e viver daquele modo? Suponho que seria assim, respondeu, que ele sofreria tudo de preferência a viver daquela maneira. Imagina ainda o seguinte, prossegui, se um homem nessas condições descesse de novo para o seu antigo posto, não teria os olhos cheios de trevas ao regressar subitamente da luz do sol? Com certeza. E se lhes fosse necessário julgar daquelas sombras em competição com os que tinham estado sempre prisioneiros, no período em que ainda estava ofuscado, antes de adaptar a vista, e o tempo de se habituar não seria pouco, acaso não causaria o riso, e não diriam dele que por ter subido ao mundo superior estragara a vista e que não valia a pena tentar a ascensão? E a quem tentasse soltá-los e conduzi-los até cima, se pudessem agarrá-lo e matá-lo, não o matariam? Matariam sem dúvida, confirmou ele. Meu caro Glauco, este quadro, continuei, deve agora aplicar-se a tudo quanto dissemos anteriormente, comparando o mundo visível através dos olhos à caverna da prisão e à luz da fogueira que lá existia, à força do sol. Quanto à subida ao mundo superior e à visão do que lá se encontra, se a tomares como a ascensão da alma ao mundo inteligível, não iludirás a minha expectativa, já que é teu desejo conhecê-la. O Deus sabe se ela é verdadeira, pois segundo entendo, no limite do cognoscível é que se avista, a custo, a ideia do bem,
e uma vez avistada, compreende-se que ela é para todos a causa de quanto há de justo e belo, que no mundo visível foi ela que criou a luz da qual é senhora, e que no mundo inteligível é ela, a senhora da verdade e da inteligência, e que é preciso vê-la para se ser sensato na vida particular e pública. Concordo também até onde sou capaz de seguir a tua imagem. Continuemos, pois, disse eu. Concorda ainda comigo sem te admirares pelo fato de que os que ascenderam àquele ponto não querem tratar dos assuntos dos homens, antes se esforçarem sempre por manter a sua alma nas alturas. É natural que seja assim de acordo com a imagem que delineamos. É natural, confirmou ele. Ora, pois, entendes que será caso para admirar-se quem descer destas coisas divinas às humanas fizer gestos disparatados e parecer muito ridículo, porque está ofuscado e ainda não se habituou suficientemente às trevas ambientes e foi forçado a contender em tribunais ou noutros lugares acerca das sombras do justo ou das imagens das sombras e a disputar sobre o assunto e sobre o que supõe ser a própria justiça, quem jamais a viu? Não é nada de admirar. Mas quem fosse inteligente, redargui, lembrar-se-ia de que as perturbações visuais são duplas, e por dupla causa da passagem da luz à sombra e da sombra à luz. Se compreendesse que o mesmo se passa com a alma, quando visse alguma perturbada e incapaz de ver, não riria sem razão, mas reparava se ela não estaria antes ofuscada por falta de hábito, por vir de uma vida mais luminosa, ou se por vir de uma maior ignorância a uma luz mais brilhante, não estaria deslumbrada por reflexos demasiadamente refulgentes. A primeira deveria felicitar pelas suas condições e pelo seu gênero de vida, da segunda ter compaixão, e se quisesse troçar dela, seria menos risível essa zombaria do que se aplicasse àquela que descia do mundo luminoso. Falas com exatidão, confirmou. Temos então, continuei, de pensar o seguinte sobre esta matéria, se é verdade o que dissemos. A educação não é o que alguns apregoam que ela é. Dizem eles que arranjam a introduzir ciência numa alma em que ela não existe, como se introduzissem a vista em olhos cegos. Dizem realmente. A presente discussão indica a existência dessa faculdade na alma e de um órgão pelo qual aprende, como um olho que não fosse possível voltar das trevas para a luz, senão juntamente com todo o corpo. Do mesmo modo, esse órgão deve ser desviado, juntamente com a alma toda, das coisas que se alteram, até ser capaz de suportar a contemplação do ser e da parte mais brilhante do ser. A isso chamamos o bem ou não? Chamamos. A educação seria, por conseguinte, a arte deste desejo, a maneira mais fácil e mais eficaz de fazer dar a volta a esse órgão, não a de o fazer obter a visão, pois já a tem. Mas uma vez que ele não está na posição correta e não olha para onde deve, dar-lhe os meios para isso? Acho que sim. Por conseguinte, as outras qualidades chamadas da alma podem muito bem aproximar-se das do corpo. Com efeito, se não existiram previamente, podem criar-se depois pelo hábito e pela prática. Mas a faculdade de pensar é, ao que parece, de um caráter mais divino do que tudo mais. Nunca perde a força e, conforme a volta que lhe derem, pode tornar-se vantajosa e útil, ou inútil e prejudicial. Ou ainda não te apercebeste como a deplorável alma dos chamados perversos, mas que na verdade são espertos, têm um olhar penetrante
penetrante e distingue claramente os objetos para os quais se volta, uma vez que não tem uma vista fraca, mas é forçado a estar a serviço do mal, de maneira que quanto mais aguda for a sua visão, maior é o mal que pratica? Absolutamente. Contudo, se desde a infância se operasse logo uma alma com tal natureza, cortando essa espécie de pesos de chumbo que são da família do mutável e que pela sua inclinação para comida e prazeres similares e gulodices, voltam a vista da alma para baixo, se liberta desses pesos, se voltasse para a verdade também ela veria nesses mesmos homens, com a maior clareza, tal como agora vê aquilo para que está voltada. É natural? Ora, pois, não é natural e não é forçoso, de acordo com o que anteriormente dissemos, que nem os que não receberam educação, nem experiência da verdade jamais serão capazes de administrar satisfatoriamente a cidade, nem tampouco aqueles a quem se consentiu que passassem toda a vida a aprender. Os primeiros, porque não têm nenhuma finalidade na sua vida, em vista da qual devam executar todos os seus atos particulares e públicos. Os segundos, porque não exercerão voluntariamente essa atividade. Supondo-se trasladados ainda em vida para as ilhas dos bem-aventurados? É verdade. É nossa função, portanto, forçar os habitantes mais bem dotados a voltar-se para a ciência que anteriormente dissemos ser a maior, a ver o bem e a empreender aquela ascensão, e uma vez que a tenham realizado e contemplado suficientemente o bem, não lhes autorizar o que agora é autorizado. O quê? Permanecer lá e não querer descer novamente para junto daqueles prisioneiros, nem partilhar dos trabalhos e honrarias que entre eles existem, quer sejam modestos, quer elevados. Que? Vamos cometer contra eles a injustiça de os fazer levar uma vida inferior quando lhes era possível ter uma melhor? Esqueceste-te novamente, meu amigo, que a lei não importa que uma classe qualquer da cidade passe excepcionalmente bem, mas procura que isso aconteça à totalidade dos cidadãos, harmonizando-os pela persuasão ou pela coação e fazendo com que partilhem uns com os outros do auxílio que cada um deles possa prestar à comunidade. Ao criar homens destes na cidade, a lei não o faz para deixar que cada um se volte para a atividade que lhe aprouver, mas para tirar partido dele para a união da cidade. É verdade, tinha me esquecido realmente. Repara ainda, Glauco, que não causaremos prejuízo aos filósofos que tiverem aparecido entre nós, mas teremos boas razões para lhes apresentar, por os forçarmos a cuidar dos outros e a guardá-los. Diremos, pois, que as pessoas da mesma espécie nascidas noutras cidades, é natural que não tomem parte nas suas dificuldades. Efetivamente, fizeram-se por si mesmas, a despeito da respectiva constituição política. E tem razão quem se formou por si e não deve a alimentação a ninguém, em não ter empenho em pagar o sustento a quem quer que seja. Mas a vós, nós formamo-vos para vosso bem e do resto da cidade, para serdes como os chefes e os reis nos enxames de abelhas, depois de vos termos dado uma educação melhor e mais completa do que a deles, e de vos tornarmos mais capazes de tomar parte em ambas as atividades. Deve, portanto, cada um, por sua vez, descer à habitação comum dos outros e habituar-se a observar as trevas. Com efeito, uma vez habituados, serei 1000 vezes melhores do que os que estão lá, e reconhecereis cada imagem, o que ela é e o que representa, devido a terdes contemplado a verdade relativa ao belo, ao justo e ao bom. E assim teremos uma cidade para nós e para vós, que é uma realidade e não um sonho, como atualmente sucede na maioria delas,
onde combatem por sombras uns com os outros e disputam o poder como se ele fosse um grande bem. Mas a verdade é esta: na cidade em que os que têm de governar são os menos empenhados em ter o comando, essa mesma é forçoso que seja melhor e mais pacificamente administrada. E naquela em que os que detêm o poder fazem o inverso, sucederá o contrário. Absolutamente, confirmou ele. Pensas que ao ouvir isso os nossos educandos não ficarão convencidos e não quererão participar nos trabalhos da cidade, cada um por sua vez, embora passem a maior parte do tempo uns com os outros na região pura? É impossível, porquanto fazemos imposições justas a pessoas que também são justas. Mais do que tudo, cada um irá para o poder constrangido, ao contrário dos governantes atuais de todos os estados.